Oi, pessoal, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai falar de uma figura, assim, bem intrigante dos primeiros tempos do cristianismo. Alguém que muita gente ouve falar de passagem, mas, poxa, a história dele merece um olhar mais atento. Aristarco de Tessalônica. Verdade. Ele é conhecido mais por ser um companheiro do apóstolo Paulo, né? Mas tem mais coisa aí. Exato. E para guiar essa nossa exploração, a gente está se baseando bastante num artigo do Diego Pereira do Nascimento, que chama Aristarco de Tessalônica, um dos primeiros cristãos gregos. Um bom ponto de partida. Sim. A ideia é, ir além daquela menção rápida, sabe? Tentar entender quem foi esse Aristarco de verdade. Mergulhar um pouco na origem dele, na jornada, que foi bem desafiadora ao lado de Paulo, e no legado que ele deixou. Bom, vamos lá então. Para começar, de onde ele veio? O que a gente sabe dos primeiros anos dele? Olha, o artigo coloca ele nascendo e crescendo em Tessalônica. E Tessalônica, naquela época, era uma cidade portuária grega super dinâmica. Porto, né? Isso já diz muito. Exatamente. Pensa o que significava, um caldeirão cultural. Por ser um porto importante ali na Macedônia, Tessalônica recebia gente, ideias, influências da Mesopotâmia, da Ásia Menor, de todo o canto do Mediterrâneo. Era um centro de comércio assim vibrante, um lugar onde você ouvia várias línguas, via costumes diferentes todo dia, nos mercados, nas ruas. Então ele cresceu nesse ambiente bem cosmopolita, certo? Isso deve ter tido um impacto nele, essa exposição toda ao diferente, imagino. Com certeza. Crescer ali provavelmente deixou ele talvez mais aberto a novas ideias, mais adaptável, né? O artigo sugere que a família dele não era da elite, não. Nada de nobreza. Ah, gente comum. Isso tudo indica que eram pessoas comuns, gregos, talvez envolvidos ali no comércio da cidade ou algum outro ofício. Isso colocaria ele em contato direto com a realidade da maioria das pessoas, sabe? E o texto fala algo sobre Tessalônica ser diferente socialmente falando, de Atenas? Tipo Atenas mais intelectual e Tessalônica mais povão? Essa distinção é interessante e o artigo toca nisso. Enquanto Atenas era o centro da filosofia, das artes, para uma elite mais intelectual, Tessalônica era mais pé no chão, mais trabalhadora, pragmática. Entendi. Isso pode ter moldado a visão do Aristarco, sabe? Talvez o tenha tornado mais conectado com as preocupações do dia a dia. Ele deve ter convivido com artesãos, marinheiros, pequenos comerciantes. Faz sentido. E o artigo até lança uma hipótese, né, mais especulativa, de que ele talvez conheceu Demas, outro que andou com Paulo, lá em Tessalônica, na juventude. É só uma possibilidade, claro. Sim, o autor coloca como especulação mesmo, algo que a gente não tem como provar, né? Mas ajuda a dar uma cor para o cenário. Agora, o que a gente sabe com mais base, ou melhor, o que a fonte principal, a Bíblia, diz é bem pouco sobre como ele virou cristão. Não tem lá um relato, olha, a conversão dele foi assim. E quando ele aparece na história bíblica, então? Onde é a primeira vez? A primeira menção clara está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 29. E ele já aparece no meio da ação, sabe? Como seguidor de Paulo durante um tumulto enorme em Éfeso. Tumulto. Sim, ele e outro companheiro, Gaio, são agarrados e arrastados pela multidão furiosa. Ou seja, quando ele aparece, não é como um novato. Ele já está ali, no olho do furacão, correndo risco junto. Poxa, se ele já estava com Paulo em Éfeso, então a conversão foi antes. O artigo sugere que o mais provável é ter sido lá mesmo, em Tessalônica. Essa é a dedução mais lógica, e a maioria concorda com isso, como o artigo aponta. Paulo e Silas passaram por Tessalônica na segunda viagem missionária, né? Aquela história que está em Atos 17. Certo, pregaram na sinagoga, teve confusão. Isso, enfrentaram oposição, mas conseguiram formar ali uma comunidade cristã. Então é muito provável que Aristarco tenha sido um dos que ouviram a mensagem e se converteram ali, na cidade natal dele. E a partir daí, ele não ficou só na igreja local, ele entrou para a equipe de Paulo mesmo. Exato. Ele virou parte do círculo mais próximo de colaboradores do Paulo, um auxiliar ativo no ministério. O fato dele estar lá no tumulto de Éfeso mostra isso, né? Ele estava envolvido diretamente nas atividades da missão. Pregar, ensinar, ajudar a organizar as novas comunidades, não era só um espectador. É aí que a dedicação dele começa a ficar bem clara, né?
O artigo até sugere que, mesmo que o nome dele não apareça em toda a parada de Paulo, ele talvez estivesse presente mais vezes do que a gente lê explicitamente. Sim, e isso é fascinante. Essa é a interpretação que os historiadores fazem e que o artigo cita. Acredita-se que o Aristarco provavelmente acompanhou Paulo na maior parte da terceira viagem missionária, embora Lucas, que escreveu Atos, não fique mencionando ele a cada passo. O tipo de trabalho missionário da época, poxa, exigia uma equipe unida, né? Um apoio constante. Aristarco seria uma peça-chave nessa comitiva. Não só para pregar, mas talvez para ajudar na logística, organizar as viagens, cuidar do próprio Paulo. Um trabalho de bastidor essencial, sabe? E essa lealdade, essa parceria foi testada para valer, né? O artigo destaca um momento bem crítico, a viagem para Roma. Nossa, sem dúvida. Atos 27, versículo 2, é um registro muito forte. Lucas escreve assim: Embarcamos num navio de Adramítio, indo conosco Aristarco, o macedônio de Tessalônica. O ponto crucial aqui, que o artigo ressalta bem, é que Paulo não estava viajando por conta própria. Não, ele era prisioneiro, né? Exato, prisioneiro do Império Romano, sendo levado para Roma para ser julgado pelo imperador, porque ele tinha apelado a César. E Aristarco escolhe ir junto, sabendo disso tudo. Embarcar voluntariamente com um prisioneiro numa viagem que, nossa, devia dar medo só de pensar. Longa, perigosa. Exatamente. E a narrativa lá em Atos 27 descreve os perigos de forma muito vívida. Não foi um cruzeiro tranquilo, não. Imagino que não. O texto fala de ventos contrários, uma tempestade violenta que durou dias e dias, a ponto de eles perderem a esperança de se salvar. O navio ficou à deriva, jogado para lá e para cá, até que finalmente naufragou perto da ilha de Malta. Caramba! Imagina a cena. Dias no escuro, sem ver sol, nem estrela, o navio fazendo barulho, o medo constante de afundar, e o Aristarco ali passando por tudo isso com o Paulo. Isso é muito mais que só fazer companhia, né? Mostra uma coragem, uma fidelidade, assim, notáveis. Ele não só compartilhava a fé do Paulo, mas estava disposto a compartilhar o destino dele, mesmo que isso significasse enfrentar o mar frioso, a incerteza de chegar vivo em Roma. Ele podia ter ficado em Cesarélia, mas não. Ele escolheu embarcar. E essa proximidade na dificuldade é reforçada pelo próprio Paulo, nas cartas dele, né? Ele usa uma expressão bem marcante. Sim, sim. Nas cartas que Paulo escreveu quando estava preso em Roma, ele menciona Aristarco de um jeito muito especial. Lá em Colossenses 4.10, ele fala: Aristarco, meu companheiro de prisão, saúda vocês. E de novo, na carta a Filemão, versículo 24, ele lista Aristarco entre seus cooperadores. Essa expressão companheiro de prisão, sinaikmalotos em grego, chama a atenção. O que significa isso exatamente? O artigo entra nessa questão? O Aristarco também foi preso mesmo em Roma? Então, o artigo discute as interpretações. A visão mais comum, que muitos estudiosos apoiam, é que Paulo não estava dizendo que Aristarco foi preso pelas autoridades romanas com as mesmas acusações que ele. Ah, entendi. É mais provável que Aristarco tenha escolhido voluntariamente ficar com Paulo durante a detenção em Roma, que, pelo que parece, foi inicialmente uma espécie de prisão domiciliar. Então, ele estava, compartilhando as restrições, a falta de liberdade, a barra do julgamento, por solidariedade. Exatamente isso. Ele se colocou naquela situação por lealdade ao Paulo e à causa deles. Ser um companheiro de prisão nesse sentido era um ato de compromisso muito profundo. Quase uma declaração pública de apoio a alguém que o Império viu como problema, né? Era dividir o fardo, mesmo sem ter as correntes físicas, talvez. Uma demonstração de amizade, de parceria que ia muito além do normal. Essa lealdade é realmente impressionante. Mas, e depois da prisão do Paulo em Roma? O que aconteceu com Aristarco? A história dele continua de alguma forma? Aí, olha, a gente entra num terreno onde os registros históricos ficam ainda mais raros, né? E a gente passa a depender mais das tradições da igreja que vieram depois, como o artigo explica. Tradições. Existe uma tradição católica que a própria fonte que a gente está usando classifica como improvável,
mas que está registrada que diz que o Aristarco sobreviveu à prisão do Paulo e continuou o trabalho missionário. E para onde ele teria ido, segundo essa tradição? Essa tradição diz que ele foi para a Síria. Lá, ele teria se dedicado a evangelizar e teria fundado uma comunidade cristã na cidade de Apameia. Apameia, na Síria. Isso, Apameia era uma cidade importante na província romana da Síria, com uma história rica, sabe? Conhecida pela arquitetura, foi um centro filosófico e comercial relevante por um tempo. E segundo essa mesma tradição, Aristarco teria virado o primeiro bispo dessa igreja em Apameia. Ser bispo naquela época seria o líder principal da comunidade cristã ali. Interessante como a tradição tenta preencher essas lacunas, né? Mas e sobre o fim da vida dele? Tem mais certeza sobre isso? Infelizmente, não. A incerteza continua. E a gente tem diferentes versões baseadas em crenças, em listas de mártires que vieram depois, como o artigo detalha. A Bíblia mesmo não conta como Aristarco morreu. Nenhuma pista. Bom, uma possibilidade levantada, mas sem confirmação direta, é que ele tenha tido o mesmo fim que Paulo, martirizado, provavelmente decapitado por causa da fé dele. E as outras versões que a tradição guardou? Outra crença bem comum é que ele tenha sido morto durante a perseguição do imperador Nero, lá em Roma, por volta da década de 60 d.C. A mesma de Pedro e Paulo. Exato. Essa foi a primeira grande perseguição do Império contra os cristãos. E a tradição diz que tanto Pedro quanto Paulo foram vítimas dela. Então, Aristarco poderia ter sido um dos muitos outros cristãos martirizados nesse período bem turbulento. E tinha uma terceira possibilidade que você mencionou. Sim, essa tá ligada àquela tradição de ele ter ido para a Síria. Essa versão sugere que ele foi preso e morto lá mesmo, em Apameia ou na região, só que numa perseguição posterior, a do imperador Domiciano, que foi lá para o final do século I. Ah, mais tarde então. Algumas tradições até especulam que outros cristãos gregos ligados a Paulo, como Filemon, para quem Paulo escreveu uma carta, a esposa dele, Áfia, e Arquipo, também mencionados na carta, podem ter sido martirizados nessa mesma época e região. Mas, de novo, são fios de tradição, né? Nada historicamente comprovado. É fascinante como a memória dele sobreviveu mesmo com tanta incerteza sobre o fim, né? E essa sobrevivência se vê no reconhecimento que ele teve depois, certo? Com certeza. Apesar das poucas menções diretas na Bíblia, o impacto da figura deles foi duradouro. O artigo ressalta que Aristarco foi reconhecido formalmente como santo, tanto pela Igreja Católica quanto pela Ortodoxa. Ser canonizado nesse contexto significa que a Igreja reconheceu ele oficialmente como um exemplo de fé, de virtude, alguém digno de ser lembrado e venerado. E ele também é ligado a um grupo específico de discípulos? Sim, nessas tradições ele muitas vezes aparece na lista dos 70 ou 72 discípulos. Esse é um grupo que o Evangelho de Lucas menciona lá no capítulo 10. Jesus teria enviado eles em missão além dos 12 apóstolos mais famosos. Colocar ele nesse grupo aumenta a importância dele, né? Coloca ele numa esfera de discipulado mais direto de Jesus, não só ligado a Paulo. E esse reconhecimento aparece de forma prática, tipo em datas especiais no calendário? Exato. O artigo menciona que no calendário litúrgico católico, por exemplo, tem datas específicas para lembrar Aristarco, geralmente junto com outros companheiros de Paulo ou mártires, né? 4 de janeiro, 14 de abril, 27 de setembro são algumas datas em que a memória dele é celebrada. É um jeito de manter vivo a história da dedicação e do sacrifício dele através dos séculos. Tem também aquela curiosidade sobre o nome dele que o artigo traz, Aristarco. O que significa? Ah, sim, é um detalhe interessante. O nome Aristarco vem do grego Aristarcos. É a junção de Aristos, que quer dizer o melhor ou excelente, e Arcos, que significa governante, chefe ou líder. Então, o nome tem esse sentido de governante excelente ou o melhor líder. Curioso, né? Ou talvez profético, pensar nesse significado. Ele não foi o líder principal que a gente vê nas histórias, mas
Ele mostrou um tipo de liderança pela lealdade, pela coragem, pelo serviço constante. Uma excelência que talvez não busque o primeiro lugar, mas que aparece no apoio fiel. Exatamente. Se a gente conecta isso tudo, a história fragmentada do Aristarco, com o que a gente sabe e o que é tradição, ela nos dá um exemplo muito forte. É uma história sobre lealdade inabalável, sabe? Demonstrada não com palavras, mas com atitudes concretas, como enfrentar um naufrágio do lado de um amigo preso. É verdade. É sobre coragem diante de perigos reais e uma dedicação profunda a uma causa e às pessoas envolvidas nela. Ele acaba sendo um símbolo de tantas outras pessoas na história, não é? Aquelas que são essenciais para que as coisas grandes aconteçam, mas que não ficam sob os holofotes. Perfeito. Aristarco personifica a importância fundamental daquela rede de apoio que quase sempre existe por trás das figuras históricas de destaque. São pessoas como ele, colaboradores, amigos, quem financiava, quem protegia, cujas contribuições são vitais, mas que muitas vezes acabam virando nota de rodapé ou simplesmente esquecidas pelas narrativas que focam nos grandes nomes. A história dele lembra a gente que os movimentos históricos são feitos por grupos, por redes de pessoas, não só por líderes isolados. Ele foi um desses, coadjuvantes de luxo, digamos assim, cuja presença mais quieta tornou possível muito do trabalho de Paulo. Exatamente. E entender figuras como Aristarco nos dá uma visão mais completa, mais realista de como as coisas realmente aconteceram. E valorizar essas contribuições ajuda a gente a entender a dinâmica real da história e a importância da colaboração, da fidelidade em qualquer grande projeto humano. Então, resumindo um pouco o que a gente conversou, vimos as origens do Aristarco lá na cosmopolita Tessalônica, a decisão dele de se juntar a Paulo, a jornada constante e corajosa ao lado dele, que culminou em dividir os perigos da viagem a Roma, e a condição de companheiro de prisão. Navegamos pelas tradições sobre o possível ministério dele depois, na Síria, e pelas diferentes versões sobre o martírio. E vimos o reconhecimento duradouro que ele recebeu como santo e mártir. Isso levanta uma questão importante para a gente pensar, né? As fontes dão para a gente esses vislumbres de uma lealdade incrível, de uma presença constante e corajosa nos momentos mais difíceis da vida de Paulo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe muito pouco sobre as ações independentes do Aristarco, os pensamentos dele, as iniciativas próprias. Verdade. Fica a reflexão, o que significa de verdade ser um companheiro fiel, quando a história foca quase que só na figura principal. E talvez mais importante para nós hoje, como a gente pode aprender a valorizar e reconhecer de forma adequada as contribuições essenciais daqueles que, como Aristarco, trabalharam nos bastidores sustentando e possibilitando os grandes movimentos e as lideranças que moldaram o nosso passado. É um convite para a gente olhar para a história com um olhar um pouco mais amplo, né?